Bom dia. Vamos começar, então, a falar da fisiopatologia e os outros mecanismos por lo que se dá a síndrome coronário agudo. Então, para recordar um pouquinho da anatomia cardíaca, vamos começar falando que é um órgão muscular que hace parte do sistema circulatório, está ubicado em um mediastino médio e tem 4 cavidades, 2 aurículas e 2 ventrículos. Ele também tem 3 capas, né, que seria o epicárdio, miocárdio e o endocárdio. La vascularização do coração, temos que há uma vascularização funcional e outra nutrícia. La funcional é a que vai levar a sangue por todo o corpo e os pulmões, né, levando o oxigênio e os nutrientes. La sístole é o movimento de contração dos ventrículos em que impulsiona a sangue para todo o corpo e os pulmões também. Mientras que a diástole se refere à relaxação dos ventrículos, onde vai a fluir a sangue de las aurículas para os ventrículos. Deixa eu soltar. A vascularização já... Acá. Então, temos aqui a vascularização nutrícia do coração, que ela vai se dar pelas primeiras ramas da artéria aorta, que vão ser as coronárias. Temos 2, a coronária esquerda e a coronária direita. A coronária esquerda, ela é muito cortita, vai hacia o surco coronário esquerdo, e ela logo vai se dividir, então, em la artéria interventricular anterior, que também é chamada de descendente anterior. E sua outra divisão da coronária esquerda vai ser a artéria circunflexa, que vai seguir pelo surco coronário. Enquanto isso, a coronária direita vai ao surco coronário do lado direito e vai vascularizar também a porção do ventrículo direito e a cara inferior do coração, se terminando no surco interventricular posterior, como artéria interventricular posterior. Então, a gente tem que as artérias coronárias epicárdicas, elas vão dar ramas intramurales e vão formar o plexo subendocárdico dentro do coração, que vão vascularizar o endocárdio. As artérias coronárias, elas vão vascularizar, então, território de irrigação delas. A gente tem aqui a coronária esquerda, que ela vai dar a descendente anterior, ou artéria interventricular anterior, que vai vascularizar o quê? 2/3 anteriores do septo interventricular, e a cara anterior do coração. Aqui temos um coração que, como se tivesse cortado ele, e estou vendo de baixo, de abaixo. Então, o ventrículo esquerdo, ventrículo direito. A artéria circunflexa, que vai estar percorrendo o surco coronário do lado esquerdo, vai vascularizar a região lateral do ventrículo esquerdo. E a coronária direita, que vai, ademais de irrigar os nodos sinusal e sinoatrial, e átrio ventricular, vai vascularizar todo o ventrículo direito e também a cara inferior do coração. Então, só para fazer um panorama aqui do que é o síndrome coronário agudo. Primeira divisão que temos vai ser angina estável e angina inestável. O que seria a angina estável? É o dolor torácico que aparece ao esforço. Então, a pessoa está fazendo atividade física ou em um estresse emocional muito grande, vai apresentar a angina estável. Ela não é considerada uma síndrome coronária aguda, porque é uma cardiopatia isquêmica crônica. Mientras que a síndrome coronária aguda vai se dividir em angina inestável, que vai aparecer esse dolor torácico, né, característico retroesternal,
mesmo em repouso, o IAN sem supra e o IAN com supra. Então, o que a gente tem de diferença aqui? Que lá obstrução, lá estenose, né, que seria estrechamento dos vasos, na angina inestável, IAN sem supra vai ser parcial, no IAN com supra vai ser completa. Aqui a gente vai ter, no IAN sem supra, a necrose subendocárdica. Por quê? Porque lembra que lá as artérias coronárias epicárdicas vão dar essas ramas intramurares e a última parte que vai ser vascularizada, então, é o subendocárdio, né? Pelo plexo subendocárdio. Então, se não vai chegar sangue lá, é onde vai aparecer a necrose. Isso daqui facilmente pode se transformar nisso daqui, né? Dependendo do tempo e da gravidade que vai se tornando. Então, na angina inestável e no IAN sem supra, a gente pode ter incluso um ECG normal, a inversão da onda T. A onda T, para ela ser considerada fisiológica, ela é assimétrica. Então, quando a gente já tem uma onda T simétrica, ela já fica já é patológico. E esses outros signos. Aqui os marcadores de necrose tumoral vai ser negativo na angina inestável e positivo em los outros. Diagnóstico e tratamento vão ser com os outros grupos, né? Só para aqui. Então, de acordo com as derivações, lembrando do Dr. Axel, como disse o Felipe, a gente vai poder identificar a parede miocárdica que foi afetada e, consequentemente, também qual que é a artéria culpada pelo processo. Então, a partir disso, pode orientar melhor a conduta médica e o tratamento que vai ser realizado. Aqui a gente tem a onda que seria normal, né? Onda P, complexo QRS, e a onda T assimétrica, e aqui seria o patológico, né? Aqui eu peguei exemplo mais característico que seria com L supra ST. Então, de acordo com a gente vê as derivações aqui, se a gente vê no exame eletrocardiograma que tem o supra nas V2, V3, V4, por exemplo, a gente vai saber que a vascularização dessa região se dá pela descendente anterior, ou a artéria interventricular anterior, e eu já vou saber que ela que foi afetada, ela que está com a obstrução. E assim por diante também. Se for nas outras aqui, D1, D2, D3, AVF, né, a gente vai saber que é na coronária direita, e assim por diante. Como se dá esse processo, como isso pode ocorrer, meus companheiros vão seguir apresentando. Meu nome é Marina e eu vou apresentar sobre a fisiologia do fluxo sanguíneo coronário e sua regulação. Bueno. Então, o fluxo sanguíneo coronário se refere ao movimento do sangue através das artérias coronárias, como a Duda disse, que nutre o coração. É fundamental para proporcionar ao coração o oxígeno e os nutrientes necessários para sua função e por ser mecanismo de regulação. Então, a primeira regulação é a autorregulação. Os vasos coronários têm a capacidade de ajustar seu diâmetro em resposta às necessidades metabólicas do tecido cardíaco. Se dilatam em resposta à demanda de oxígeno e nutrientes e se contrai quando a demanda diminui. Depois, então, temos a regulação metabólica, que é a mais importante, que se refere aos mecanismos mediante quais o coração ajusta seu próprio suministro de sangue e oxigênio em resposta às demandas metabólicas do tecido cardíaco. As demandas de oxigênio, então, durante a ativação cardíaca normal, o coração experimenta câmbios na demanda de oxígeno e nutrientes segundo a frequência cardíaca e a contratilidade do músculo cardíaco. Então, metabolitos locais. Durante a contração muscular cardíaca, se produzem esses metabolitos como o adenosina trifosfato, que é o ATP, adenosina, potássio, lactato e prostaglandinas. Esses metabolismos atuam como sinais locais que regulam a vasodilatação das artérias coronárias, aumentando assim o fluxo sanguíneo para satisfazer a maior demanda de oxígeno e nutrientes. Então, e o mecanismo de vasodilatação. Então, a adenosina se une
de los principales mediadores de la vasodilatação coronária, se acumula em tecidos cardíacos quando há uma demanda alta de oxígeno e atua sobre os receptores de adenosina em las células musculares lisas de los vasos coronários para provocar sua relação e aumento ao fluxo sanguíneo. Nós temos também a regulação nervosa, que o coração está regulado pelo sistema nervoso autônomo, que inclui a rama simpática e parasimpática, né? Então, a estimulação simpática é a liberação de noradrenalina, provoca uma vasodilatação das artérias coronárias e através de receptores adrenérgicos, aumentando assim o fluxo sanguíneo coronário. E por o contrário, a estimulação parasimpática através de acetilcolina, que pode provocar vasoconstrição, reduzindo o fluxo coronário. E a regulação humoral, que são substâncias vasoativas em sangue, que são vasodilatadores, o óxido nítrico e prostaglandinas, e vasos constritores, angiotensina 2 e endotelinas. O efeito, então, é modificação do tono vascular para ajustar esse fluxo. E o mecanismo é substâncias como o óxido nítrico e as prostaglandinas modulam a vasodilatação e vasoconstrição. E o óxido nítrico é um potente vasodilatador produzido por endotélio vascular. Então, balance entre oferta e demanda de oxígeno miocárdico. Então, a oferta de oxígeno é determinada pelo fluxo coronário contenido do sangue, que a saturação de oxígeno na concentração de hemoglobinas são os cruciais. E a demanda, então, é o inotropismo, que é a força de contração do miocárdio, cronotropismo, que é a frequência cardíaca, estresse parietal, que é a tensão na parede miocárdio, e o metabolismo basal do miocárdio, que é quanto ele vai usar para trabalhar. Não sei botar. Foto do microfone. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la histología de la pared arterial. Tá, meu nome é Mariana, que a gente fala. Tá, então nós vamos falar um pouco da histologia da parede arterial, para termos em conta, relembrar alguns conceitos importantes para podermos dar sequência aos contenidos. Então, as paredes arteriais, elas são formadas por 3 capas, né? A túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. A túnica íntima é a capa mais interna, ela está em contato direto com a sangue, né? E é formada pelo endotélio, né? Que são a capa de células aplanadas, células endoteliais, que recobrem internamente o vaso e caracterizam o epitélio simpliplano, né? Na membrana basal, que vai dar sostém a esse endotélio, ou na capa subendotelial, que vai ser o tecido conectivo laxo, e na membrana elástica interna, que vai separar a túnica íntima da túnica média. Aí, por que esta túnica é de muita importância para nós, neste tema? Porque ao acumular lípidos, cálcios e outras substâncias, vai ocorrer um engrossamento desta túnica íntima, que chamamos de placa de ateroma. Então, a placa de ateroma vai ser o engrossamento da túnica íntima, devido ao acúmulo de lípidos, cálcios e outras substâncias. Aqui também a túnica média, né, com células musculares lisas e quantidade variável de fibras elásticas, dependendo do tipo da artéria. Se for uma artéria elástica, mais fibras elásticas, uma artéria muscular, menos fibras elásticas. A túnica adventícia é composta de tecido conectivo laxo, rodeado por vasos sanguíneos e fibras nervosas, e ele continua com o tecido conectivo do órgão que está passando. Acá também, as artérias se classificam em artérias elásticas, artérias musculares, pequenas artérias e arteríolas. Como exemplo de artérias elásticas, podemos dar a aorta e a carótida, e musculares as coronárias, né? E a placa de ateroma vai se formar mais nas artérias elásticas e nas artérias musculares. Acá uma lâmina histológica, para demonstrar o que tinha falado antes.
la túnica íntima, la túnica média e la túnica adventícia. Esta é uma imagem normal, né? Não é patológico. Acá também, mais de perto, para mirar, la túnica íntima, la túnica média e la túnica adventícia. Já acá se pode dar conta que tem um engrossamento de la túnica íntima, acá, ó, a formação de uma placa de ateroma. Acá, ó. Então, assim, que é caracterizado por la obstrução do lumen, né? Pode ver, a luz fica obstruída. Acá também, ó, la placa de ateroma, obstrução de lumen, engrossamento de la túnica íntima. Mi nombre es Ana Beatriz y yo voy a hablar un poco sobre la patogénesis de la aterosclerosis. Bueno, para empezar, o que seria a aterosclerose? Foi como a Mariana acabou de falar. A aterosclerose é a formação de placas ateromatosas em la túnica íntima, pelos vasos sanguíneos, o que faz com que esses vasos tenham um engrossamento e perca sua flexibilidade. Um dos principais fatores desencadenantes é o acúmulo de los lípidos, principalmente do colesterol LDL, pero também tabagismo, hipertensão e enfermidades metabólicas. E agora uma pequena introdução de como formaria esta placa. Primeiro se empieza acá com a lesão do endotélio vascular. Isso faz com que o colesterol que estava circulando acá se acumule em la túnica íntima. Esse colesterol vai ser oxidado e esses fatores quimiotáticos que são produzidos acá vão atrair os monócitos. E esses monócitos vão passar por uma diapedese, que é sair de los vasos para a túnica íntima, e acá vão se transformar em um macrófago. Esse macrófago vai ser o responsável de consumir este colesterol. Pero conforme esse macrófago vai consumindo, ele vai perdendo sua conformação e vai se formar uma célula espumosa. Essa célula espumosa vai produzir citosinas que vão causar uma lesão acá, em esse tecido muscular. Haciendo que essas células no tecido muscular migrem hacia aqui abaixo do endotélio e formem acá uma placa. Uma placa que vai ter como estrutura externa essas células e estrutura interna o núcleo lipídico. Este núcleo lipídico é formado dessas células espumosas. Pero essas células espumosas vão quedando com muito colesterol hacia dentro e explodem. E forma esse tecido necrótico aqui, que seriam esses colesteróis extras que foram liberados. E aqui é uma explicação breve do que eu falei agora. Meu nome é Jack. Meu nome é Jack e eu vou falar um pouquinho sobre a imunologia da aterogênese. Ela é basicamente regulada por citocinas, né, a parte imunológica. Assim, de uma forma mais didática, as citocinas eu gosto de ver elas como umas lipoproteínas que são tismosas. Ela sempre está regulando, tudo que está acontecendo, ela está ali regulando e passando informação para que seja a regulação ou inflamação ou agir como anti-inflamatório. Então, o que acontece? Primeiro tem a disfunção do endotélio, e essa disfunção ela é causada por hipertensão, por tabaquismo, diabetes, por diversos fatores. E essa disfunção causa a liberação de citocinas. E como eu falei, as citocinas elas estão sempre envolvidas ali em tudo que está acontecendo. O que vai acontecer? Ela vai promover a quimiotáxis e vai atrair linfócitos, monocitos, leucócitos, células de defesa do nosso organismo ali para o local. Com a disfunção do endotélio, tem um aumento da permeabilidade do endotélio, e isso faz com que atravesse a LDL.
que até então estava na circulação sanguínea, e ele atravessa ali o endotélio da corrente sanguínea e atravessa e ele se esterifica e oxida, formando o oxi-LDL. Com isso, forma mais liberação de citocinas. Estimula a produção de citocinas interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa. Esse LDL oxidado, ele estimula a produção de citocina, e essas citocinas fazem com que os monócitos, que até então estavam ali, que foram atraídos, atravessem o endotélio e se diferenciem em macrófagos. Esses macrófagos vão fagocitar esse LDL oxidado, originando células espumosas. As células espumosas vão passar por apoptose e vão liberar resíduos ali que são estria grassas. Essa estria grassa vai promover a migração das células musculares lisas, formando núcleos lipídicos, estimulando a produção de colágeno e fibroblastos, ali formando a placa de ateroma. E essa placa de ateroma, são divididas em duas classificações, inestáveis e estáveis. As inestáveis é uma camada mais fina e as estáveis é uma camada mais grossa. Quem que é o próximo? Buen día, mi nombre es Thais y yo voy a hablar de la bioquímica de la heterogênese. Então, sobre a disfunção endotelial e a redução do óxido nítrico, ela se caracteriza por uma diminuição do óxido nítrico devido à degradação em menor síntese, né? As células endoteliais, elas liberam o óxido nítrico em resposta a certos estímulos. E a aterosclerose, ela altera primeiro a via dependente da proteína G inibidora, e aí as LDLs oxidadas, elas afetam a produção do óxido nítrico e vai aumentar os níveis de dimetil-L-arginina, que ela é um inibidor, né, da enzima que produz o óxido nítrico. A aterosclerose, ela vai aumentar a degradação do óxido nítrico pelos ésteres oxidativos. Já a oxidação das LDLs e a formação das células espumosas. As células musculares lisas, elas sintetizam proteoglicanos que interacionam com a LDL e facilitam a captação e a formação das células espumosas. As células do músculo liso, elas vão ativar e vão expressar os receptores para captar a LDL modificada. O receptor LRP das células musculares lisas, elas também capturam LDLs agregadas, e aí contribui com a acumulação de colesterol nas placas ateroscleróticas. Sobre o papel das HDL e o transporte reverso do colesterol, as partículas de HDL, elas vão ser formadas principalmente no fígado e no intestino, e elas vão se eliminar o excesso do colesterol das células periféricas mediante o pré-beta-HDL, que é rico em ApoA1. Estas partículas, elas vão se transformar em HDL 3 e 2, que são transportadas ao fígado. O transporte reverso do colesterol, ele vai implicar na eliminação do colesterol e dos tecidos periféricos ao fígado para a excreção da bilis, com a participação de receptores ABCA1 e SRB1. Buenos dias a todos, meu nome é Wandersley Queiroz. Eu vou falar sobre os dois tipos de placa ateroscleróticas que existem. Nós temos dois tipos, são as placas estáveis e não estáveis.
As placas ateroscleróticas podem ser estáveis, inestáveis ou vulneráveis, tá? Elas são constituídas por um núcleo lipídico e uma coberta fibrosa. Essa coberta fibrosa é o que vai manter o lipídio separado do lúmen, ou aonde passa o sangue, tá ok? Então, aqui a gente tem essa figura, onde tem a diferença entre uma placa estável e uma placa vulnerável ou instável, ok? Dependendo da proporção entre os elementos, a placa se diferencia em estável e inestável. Só pela foto já dá para diferenciar as duas. A placa aterosclerótica inestável, ela é mais susceptível à ruptura. Por quê? Porque ela tem menor capa fibrótica que protege ela. Então ela tem uma maior camada de lipídio, tá? Então o que acontece? Quando você tem essa maior camada de lipídio aqui, você tem produtos, digamos assim, inflamatórios. Esses produtos inflamatórios vão fazer com que haja ruptura dessa capa, e aí esse produto que está aqui dentro, que seriam os produtos já citados anteriormente pelas nossas colegas, eles vão para a luz, tá? E formando trombos, e aí leva ao fechamento do vaso, tá? No caso das coronárias, se for no coração ou no cérebro, aí cada local causa um tipo de patologia, tá? Basicamente esse aqui é o resumo do que está descrito aqui, tá? O grado de obstrução, o tipo de obstrução que vai ocorrer após uma dessas placas de ateroma ter se rompido, de aterosclerose ter se rompido, depende do quanto ela obstrui o vaso. Então você pode, pelo eletrocardiograma, que é o exame mais simples, você ter um infarto agudo do miocárdio com supra, sem supra ou só uma angina instável, tá? Só pelo tipo como que eu vou dizer, do tamanho e da obstrução que você vai ter no vaso. A ruptura ou erosão, né, da placa vulnerável expõe o material trombótico, que é o que eu falei, que fica lá dentro do lipídio, que é aquela parte amarela, o conteúdo lipídico da placa, colágeno e matriz extracelular e subendotelial, desencadeando a formação de um trombo superposto, que é após o trombo primário. Ele pode ter duas consequências, tá? Um evento silencioso, que é uma isquemia ou infarto, ocorre regeneração e cicatrização da placa associada à progressão mais rápida para a estenose, podendo levar a angina estável. O produto que sai da parte amarela, digamos, o lipídio, entra na luz, mas ele acaba sendo agregado novamente ao organismo, tá? E aí acaba tendo, você só tem aquela dor típica, ou angina estável, né? Com isquemia e infarto, aí ocorre lá a síndrome coronariana aguda, tá? Que ela pode ser transitória ou permanente, depende da gravidade do dano que foi ocluído, como eu já disse anteriormente. Aí você tem os tipos diferentes de patologia, com supra, sem supra ou angina instável, tá? Só para finalizar, a consequência da ruptura da placa depende da ubicação, do local onde ela está, do tamanho da placa, tá? Do equilíbrio relativo entre coagulante e anticoagulante. Isso aí você vai ver por exames do próprio paciente, que o organismo produz, tá? Do sangue, assim como a vulnerabilidade do miocárdio, que seria o músculo do coração, e as arritmias, se o paciente já tem alguma predisposição patológica a esse tipo de patologia. Eu sou Marlia, irei falar sobre os mecanismos de ruptura e erosão da placa aterogênica. A ruptura e a erosão da placa aterogênica são dois mecanismos principais que podem levar a eventos vasculares agudos, como infartos de miocárdio e acidentes cerebrovasculares. Os mecanismos de ruptura da placa aterogênica. A ruptura da placa é o mecanismo mais comum dos síndromes coronarianos agudos. Ocorre principalmente em placas que têm uma grande quantidade de lipídios
e um casquete fibroso delgado e débil. Uma das causas é uma inflamação, né? Mais específica, inflamação crônica. Joga um papel crucial em las desestabilizações da placa. Os macrófagos e linfocitos T infiltram a placa e secretam enzimas como as metaloproteinasas de matriz, que degradam a matriz extracelular e debilitam a coberta fibrosa da placa. O estresse mecânico também. As placas estão sujeitas a forças hemodinâmicas constantes. O estresse mecânico pode induzir microfissuras em la coberta fibrosa, facilitando sua ruptura. Também a apoptose de células de músculo liso. A apoptose de células de músculo lisos em la coberta fibrosa pode reduzir a estabilidade estrutural da placa, fazendo com que seja suscetível à ruptura. Também formação de capas lipídicas, a acumulação de lípidos em o núcleo da placa, que pode também aumentar a pressão interna e contribuir à ruptura. Erosão da placa aterogênica. A erosão da placa se refere à perda de células endoteliales em la superfície da placa, lo que pode exponer colágeno subjacente e desencadear a formação de trombos. Uma das causas é a disfunção endotelial. A disfunção das células endoteliais é provocado por fatores como o estresse oxidativo e a inflamação. Podem levar à erosão da placa. Também respostas imunológicas, como nosso colega falou. Os neutróficos e outras células imunológicas podem contribuir à erosão da placa através da liberação de enzimas proteolíticas. Os fatores que contribuem à ruptura da placa vulnerável. Dos fatores sistêmicos, que é a hipertensão, aumenta o estresse mecânico sobre as placas. A dislipidemia contribui à acumulação de lípidos na placa. A diabetes acelera a aterogênese e a inflamação. Outro fator fatores locais, que é a composição da placa, que faz toda a diferença, a inflamação local e microambiente hemodinâmico. Fatores genéticos, que são as variações genéticas que podem predisponer à formação das placas mais vulneráveis à ruptura. O estilo de vida, que é muito importante, que é fumar, dieta pouco saudável e sedentarismo são fatores que aumentam a vulnerabilidade da placa. As consequências da erosão da placa e a formação de trombos. Um dos infartos do miocárdio, se o trombo se forma em uma artéria coronária, afeta o subministro de sangue ao coração, o que pode causar infarto do miocárdio. A severidade do infarto depende do tamanho e da localização da oclusão. Acidente cerebrovascular, se o trombo se forma em uma artéria carótida e se desprende e viaja ao cérebro. Podem causar um acidente cerebrovascular isquêmico ao bloquear uma artéria cerebral. Isquemia crônica, a formação de trombos recorrentes pode também levar à isquemia crônica em diferentes órgãos e tecidos, provocando sintomas como dor e disfunção do órgão afetado. Morte súbita cardíaca. Em alguns casos, a formação aguda de um trombo em uma artéria coronariana pode levar a uma arritmia fatal e morte súbita. Bom dia, sou a Tainá. Eu vou falar sobre a formação do trombos e sobre a trombose coronária. Um trombo é um coágulo de sangue que se forma no vaso sanguíneo
né? E ele é composto por plaquetas, fibrinas, glóbulos rojos e glóbulos brancos. E a função dele é fazer o processo de coagulação normal na corrente sanguínea. Porém, se ele cresce de uma forma anormal, ele pode obstruir, né, o vaso sanguíneo. E a trombose é o processo patológico da formação do trombo, que ele forma mediante o trombo de vaso sanguíneo que cresce de uma forma anormal. E existem dois tipos. Trombose arterial, que ela ocorre na artéria, e por placas de ateroma, né, que no caso é placas de gordura, e ele pode causar o infarto agudo do miocárdio. E a trombose venosa, que ocorre na veia, ocorre por obesidade, diabetes, enfim, e ele pode causar embolia. A trombose pode ser causada pela triada de, eu não sei falar esse nome, gente, Virchow, que é um modelo fisiopatológico de 3 fatores que contribuem na formação de trombo. Começa pela lesão endotelial, que no caso pode ser uma cirurgia, um trauma, um corte, enfim, qualquer coisa que lesiona, né, o endotélio. Depois vem a êxtase venosas, que no caso é o clínico do paciente. No caso, pode ser que ele tenha obesidade, pode ser que ele tenha um câncer, faça quimioterapia, no caso, enfim. E depois vem a hipercoagulabilidade, que é a alteração da vaso sanguíneo, né? Que pode ser causada por fármacos, e no caso do fármaco pode ser anticoncepcional, pode ser causada por doenças autoimunes e câncer, como eu já havia falado anteriormente. O processo de ativação e agregação da plaqueta, no caso. Primeiro, acontece a lesão plaquetária, né, que pode ser um corte no endotélio vascular, e quando corta esse endotélio, ele expõe ao colágeno. Daí, a segunda é a adesão plaquetária, que as plaquetas elas são pequenas, células responsáveis pela coagulação. E quando elas entram em contato com o colágeno, elas se aderem a ele, né? Daí a terceira é a ativação plaquetária, que quando elas são aderidas ao colágeno, as plaquetas cambiam de forma e podem ocasionar o aumento da superfície de contato. E esse aumento da superfície de contato, eles começam a extrair o conteúdo dos grânulos, que no caso é a ADP, tromboxano A2 e serotonina. E esses elementos aqui, eles aumentam a ativação plaquetária, a ativação das plaquetas, né, no caso. Aí o quarto é a agregação plaquetária, que as plaquetas elas se agregam, elas são ativadas, elas se unem entre si mediante a ponte de fibrógeno. E essa agregação, ela forma um tampão plaquetário inicial, que ajuda a deter o sangue no sítio da lesão. E o quinto é a formação da rede de fibrina, que se ativa uma série de reações no sangue, conhecidas como cascata de coagulação, que converte o fibrinógeno em fibrina. E a fibrina, ela forma ela forma a rede fibrógena, né, que no caso serve para deixar mais sólido e mais forte, né, no caso. Enfim. Daí o impacto do fluxo sanguíneo ocorre por 3 etapas. A oclusão total ou parcial, que no caso das artérias coronárias, ela se obstrui, né, e pode reduzir significativamente o fluxo sanguíneo.
E a artéria afetada, ela não pode bombear suficiente o sangue e nem oxigênio, né? O que pode dar consequências graves. A disfunção ventricular, que se dá na redução do fluxo sanguíneo devido à oclusão da artéria, aí provoca a isquemia, né, que é uma falta de oxigênio no tecido. E se essa isquemia ela não for solucionada, ela pode dar a necrose, né? E o coração, ele se manifesta como um infarto, no coração ele se manifesta como um infarto do miocárdio. E as células do músculo cardíaco, elas morrem, né, por causa da falta de oxigênio. Buenos dias, me llamo Thaisa e vou falar de outros mecanismos desencadeantes da síndrome coronária aguda. Además de la aterosclerose, outras etiologias do sistema coronário agudo incluem vasoespasmo coronário, que é a angina de Prinzmetal. Então, essa enfermidade foi descrita em 1959 por este doutor, sim? Então, esse tipo de angina, que é dolor do pecho ou moléstia do pecho, é causado por um espasmo das artérias. Mirem acá, como que aponta isso aqui? No meio, né? Então, pode mirar aqui, sim? O que são os espasmos? Os espasmos são movimentos involuntários, sim? De los músculos. Então, aqui, o que ocorre? Ocorre que eu vou obstruir, sim? Eu vou obstruir a passagem de sangue, a passagem do que é necessário. Outra enfermidade é as embolia coronária. Endocardites é uma infecção do revestimento interno do coração que pode produzir embolias sépticas. Então, mirem acá, estudamos em la microbiologia, sim, verdade que sim, as doenças sépticas que podem causar esta endocardites. A fibrilação auricular, ela pode causar a formação de coágulos em las aurículas que podem embolizar as artérias coronárias. Trombo ventricular ou auricular são coágulos que se formam em las cavidades cardíacas e podem desplazar-se em las artérias coronárias. Mixoma, que é um tumor benigno do coração, que pode desprender fragmentos e atuar como êmbolos. O que são êmbolos? Êmbolos são corpos estranhos. Um exemplo, pode ser gasoso, pode ser embolia de líquido amniótico. Também temos a dissecção espontânea da coronária. Então, mirem acá, em la imagem, que é a ruptura da parede coronária, que resulta na separação de suas capas, como podemos mirar aqui em el de burro. Lo que pode causar o fluxo sanguíneo restringido ou o bloqueio completo. Isso vai depender da dissecção da coronária. Também temos as síndromes trombofílicas, que a companheira exponeu muito bem, que são os transtornos que predispõem à formação de coágulos sanguíneos, aumentando o risco de eventos tromboembolíticos. Também temos a vasculite coronária. A vasculite seria a inflamação dos vasos sanguíneos. Então, a colagenose, enfermidade do tecido conectivo, que nossa companheira também falou, nosso repasso da histologia, sim, que pode inflamar as artérias da coronária. Então, temos também a artrite de Takaisu, que é a inflamação de grandes artérias, incluindo as coronárias, e a enfermidade de Kawasaki, que é uma vasculite que afeta principalmente a ninhos e adolescentes, causando a inflamação das artérias coronárias. Também nós temos causas iatrogênicas. Certo? O que seriam causas iatrogênicas? Seriam erros, sim? Seriam erros em procedimentos médicos que podem provocar danos nas artérias coronárias,
resultando complicações como a dissecção a la trombosis. Por que eu coloquei este deburro assim? Nós outros profissionais devemos estudar muito, dia após dia, e não podemos contar com a sorte. Sim? Verdade que sim. Devemos estudar. Erros nossos podem causar danos irreversíveis em nossos pacientes. Agora, eu cerrei a minha apresentação. Nós outros preparamos, em especial nosso colega Queiroz, uma entrevista. Eu espero que vocês aproveitem. Levou muito tempo para editar o vídeo, para ser a entrevista. Então, foi feito com muito trabalho. Espero que vocês aproveitem a nossa entrevista. Sim? Eu não sei.